No dia em que completei 29 anos, tudo parecia estar exatamente onde deveria. Até que alguém cruzou um limite que não podia ser apagado. E eu deixei acontecer. A casa dos meus pais em Santo Amaro estava cheia. Meus tios, amigos de infância, vizinhos. Todo mundo ali para comemorar meu aniversário. E no meio daquela bagunça organizada, estava ele, Marcos, o pai do meu namorado. Marcos apareceu na nossa vida depois de anos afastado. Desde o divórcio com a mãe do Diogo, ele passou a frequentar mais. No começo, com certa distância, mas aos poucos foi se tornando quase parte da rotina. Sempre solícito, presente, até demais. Começou a puxar conversa comigo sobre tudo, me convidar para tomar café, comentar sobre filmes que só eu entenderia. E Diogo achava bonito. Dizia que finalmente o pai estava tentando se reconectar. Naquela tarde de sábado, o sol queimava forte e o quintal estava lotado. Diogo cuidava da churrasqueira. Eu tentava sorrir, mas havia algo estranho em mim. Marcos se aproximava com frequência demais, me olhava a tempo demais, falava baixo demais. E quando me entregou uma taça de vinho e disse só para nós dois, senti um desconforto que não soube nomear. Mais tarde, decidi subir e respirar. Não fui pro meu quarto, Diogo poderia aparecer a qualquer momento. Fui pro quarto de hóspedes, o mais afastado. Me joguei na cama, fechei os olhos, tentando me desligar do barulho das vozes lá embaixo. Foi quando ouvi a porta se abrindo devagar. Era Marcos. Só queria saber se você estava bem, disse com um meio sorriso. Assenti. Disse que só precisava de silêncio. Ele entrou. Fechou a porta. Sentou-se na beirada da cama. O silêncio se estendeu, desconfortável. E então, sem nenhum aviso, colocou a mão sobre a minha. Me desculpa, Tiago. Eu não devia sentir isso, mas não consigo mais fingir. Minha mão ficou gelada. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele se inclinou e me beijou. Foi um segundo. Mas longo o suficiente para me paralisar. Empurrei ele imediatamente. O que você está fazendo? Perguntei, a voz falha. Aquilo que penso há tempo demais. E você também sente. Eu vejo isso no jeito que me olha. Saí do quarto com o coração disparado. Desci direto para o quintal, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Diogo sorriu ao me ver e me abraçou pelas costas. Tô tão feliz que você nasceu, sabia? Assenti em silêncio. Marcos voltou minutos depois. Agiu como se nada tivesse acontecido. Brincava com os sobrinhos, ria alto, bebia cerveja. Eu observava de longe, em alerta. Esperando uma explicação. Um pedido de desculpas. Qualquer coisa. Mas nada veio. À noite, Diogo sugeriu que fossemos até o centro comprar mais bebidas. Eu disse que podia ir sozinho, mas ele insistiu. Vai com meu pai. Ele já tá indo buscar gelo também. Tentei recusar. Mas Diogo sorriu, confiante. Relaxa. Só vai ser uma voltinha. E então fui. Contra minha vontade. No carro, o silêncio era absoluto. Marcos dirigia com calma, como se tudo estivesse normal. Meus dedos se fechavam em punhos sobre o banco. Sobre o que aconteceu, começou ele. Não aconteceu nada, cortei. Você não me empurrou antes de sentir. Só depois. Isso não muda nada. Ele parou o carro no acostamento, virou-se para mim e disse com firmeza. Eu vou embora amanhã. Não vou te procurar mais. Mas precisava saber se tudo aquilo foi mesmo só um impulso ou se você também se perguntou e se. Fiquei em silêncio. Ele não tentou mais nada. Apenas ligou o carro e voltamos. Mas dentro de mim, algo tinha quebrado. Naquela noite, dormi mal, me virei várias vezes na cama, enquanto Diogo respirava tranquilo ao meu lado. Eu o amava. Mas havia traído algo essencial. A confiança dele. A minha. E por mais que tentasse me convencer de que não era minha culpa, eu sabia, quando não se diz não, às vezes, é como dizer sim. E isso já era tarde demais para apagar. A pior parte de errar é quando ninguém sabe, mas você sente o peso como se o mundo inteiro tivesse visto. E você não sabe mais quem é. Na manhã seguinte, levantei antes do sol. O som da respiração do Diogo, ainda dormindo, me lembrava que o tempo estava correndo. Que aquilo que eu deixei acontecer, mesmo sendo só um beijo, ainda latejava em mim. Fui para a cozinha tentar me distrair.
Marcos já estava lá, mexendo no celular como se fosse apenas mais um domingo qualquer. Nossas trocas foram curtas. Nenhum dos dois mencionou o que havia acontecido. Mas o silêncio entre nós pesava mais do que qualquer palavra. Diogo acordou depois e me abraçou pelas costas, como sempre fazia. Falou sobre planos pro almoço, perguntou se eu queria passar a semana na casa da praia dele. Sorri, disfarçando o nó na garganta. Eu só conseguia pensar em como aquilo poderia desmoronar a qualquer momento. Durante o almoço, Marcos quase não falou. Diogo notou. Tá tudo bem, pai? Ele assentiu com a cabeça. Só cansado. Dormi mal. Eu desviei o olhar. Porque eu também tinha dormido mal. Mas por motivos que não dava para admitir. Mais tarde, Diogo precisou sair com a mãe para resolver um problema do irmão. Pediu para eu esperar em casa. Disse que voltaria no fim da tarde. Ficamos eu e Marcos, mais uma vez, sozinhos. O silêncio se esticava, incômodo. Ele estava na varanda, olhando pro jardim. Eu, sentado na sala, tentando focar na TV. Mas nem sabia o que estava passando. Meu corpo inteiro estava em alerta. Até que ouvi sua voz. Tiago, posso te perguntar uma coisa? Não respondi. Mas ele continuou mesmo assim. Você me odeia? Me virei devagar. Não é sobre isso. É sobre o que não devia ter acontecido. E se fosse ao contrário? Ele disse. Se fosse você que tivesse me beijado? Teria sido pior? Respirei fundo. Isso não importa. O que importa é que a gente passou um limite. E eu estou tentando esquecer. Mas você pensou. Chega, Marcos. Me levantei, fui até o quarto e fechei a porta. Meu coração batia forte. Não era só culpa, era medo. De mim mesmo. Do que poderia acontecer se eu não me afastasse. No fim da tarde, Diogo voltou. Trazia sorvete, rindo. Disse que queria ver um filme. Sentamos juntos no sofá. Ele se deitou com a cabeça no meu colo. E ali, com ele dormindo, eu percebi que ainda o amava. Que não queria perder aquilo. Mas também percebi que meu silêncio era uma escolha. E que escolhas cobram preço. Marcos iria embora na manhã seguinte. Ou pelo menos, era o que havia dito. Só que naquela noite, depois que todos já estavam dormindo, ouvi passos na cozinha. Levantei. E lá estava ele, parado com um copo d'água na mão, me olhando como se esperasse algo. Preciso falar com você, disse baixo. Não temos mais o que falar. Eu vou embora amanhã. Mas não sem te dizer o que preciso. Eu não quero mais bagunçar sua vida. Só precisava entender se você também sentiu. Por que eu senti? Me aproximei um pouco, mas mantive distância. O que eu senti foi medo. E culpa. Porque eu amo seu filho. E você me colocou numa posição que ninguém merece estar. Ele abaixou os olhos. Você tem razão. Me perdoa. Eu errei. Só não queria ir embora fingindo que nada aconteceu. Assenti. E fui embora sem olhar para trás. Na manhã seguinte, Marcos se despediu normalmente. Apertou minha mão. Abraçou Diogo. Disse que nos ligaria quando chegasse em casa. Diogo acenou do portão, sorrindo. Eu apenas observei. Sentindo, no fundo, que aquele capítulo ainda não tinha terminado. Naquela tarde, enquanto eu lavava a louça, o celular vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Só dizia: a última vez foi um erro. Mas não me arrependo de ter sentido você perto. Cuidem-se. M. Apaguei a mensagem imediatamente. Mas ela não saiu da minha cabeça. E naquele instante, entendi que, por mais que eu quisesse apagar, algumas marcas não se desfazem. Só se carregam em silêncio. A culpa cresce em silêncio. E o silêncio, quando vira mentira, pode destruir tudo que parecia inabalável. Os dias seguintes foram um teste de resistência. Eu fazia de tudo para agir normalmente com o Diogo, acordar ao lado dele, preparar café, comentar banalidades. Mas tudo em mim era esforço. Porque nada era mais natural. Marcos não mandou mais mensagens. E isso deveria ter me deixado aliviado. Mas o silêncio dele era quase pior. Parecia uma lembrança constante de que algo estava fora do lugar, à espera de um tropeço. No sábado, Diogo sugeriu irmos visitar os pais dele no interior.
Eu hesitei, inventei desculpas. Mas ele insistiu, disse que a mãe estava com saudade, que queria ver a gente. Eu não tive como negar. Meu pai provavelmente nem vai estar lá, disse ele, ao ver minha expressão tensa. Deve estar em viagem. Mas estava. Marcos abriu o portão antes mesmo de estacionarmos. Sorria. Falava com naturalidade. Como se fossemos uma família comum. Eu evitei qualquer contato direto. Mantive distância. E toda vez que nossos olhos se cruzavam, era como se algo no meu peito estremecesse. Durante o jantar, Diogo se afastou para atender uma ligação da irmã. Fiquei sozinho com Marcos e a ex-mulher dele. Ela foi buscar algo na cozinha. E ficamos ali, apenas nós dois por alguns minutos. Você está pálido, ele disse. Não respondi. Não se preocupe, Tiago. Prometi que me afastaria, e estou cumprindo. O problema não é você falar comigo, sussurrei. É tudo que não foi dito antes. Ele apenas assentiu, como se soubesse que não tinha mais o que defender. Naquela noite, Diogo e eu dormimos no quarto da casa da mãe dele. E mesmo com ele ao meu lado, me senti sozinho. O toque dele parecia distante. A intimidade agora me pesava. Domingo pela manhã, voltamos para casa. O caminho foi longo em silêncio. Diogo percebeu. Aconteceu alguma coisa? Balancei a cabeça. Disse que era só cansaço. Mas ele não acreditou. Na segunda, recebi uma ligação inesperada. Era a Camila, amiga de infância do Diogo. A voz dela estava estranha. Tiago, preciso te perguntar uma coisa. É verdade o que estão dizendo? Meu estômago virou. Dizendo o quê? Que você e o pai do Diogo, que aconteceu algo entre vocês. Fiquei mudo. Me disseram que viram vocês dois numa estrada próxima, parados, num carro. Que ele encostou em você. Que tinha algo estranho. Meu coração acelerou. Camila, não sei de onde tiraram isso. Ela hesitou. Eu achei estranho também. Mas achei que você deveria saber que estão comentando. Desliguei. Minhas mãos tremiam. As mentiras têm prazo. E o meu estava correndo. Naquela noite, Diogo chegou mais tarde do trabalho. Estava sério. Posso te perguntar uma coisa? Disse, fechando a porta com cuidado. Assenti. Meu pai te procurou nos últimos dias? Minha respiração travou. Não. Por quê? Porque ele me mandou uma mensagem hoje. Falando que queria pedir desculpas por um erro antigo. Sentei no sofá, sem saber o que responder. Que erro, Tiago? Não sei. Talvez algo que ele disse fora de hora. Diogo me encarou. E pela primeira vez em anos, desconfiança apareceu nos olhos dele. Você está estranho. Tem algo que não está me contando. Tentei disfarçar, mudar de assunto. Mas ele não deixou. Me fala agora. Ou eu vou perguntar para ele. A ameaça me cortou. Diogo, não aconteceu nada físico. Ele tentou me beijar uma vez. Eu recuei. Foi no dia do meu aniversário. No quarto de hóspedes. Diogo se afastou lentamente. Por que só está me dizendo isso agora? Porque eu achei que ia esquecer. Que não valia a pena estragar tudo. Ele respirou fundo. Os olhos cheios de algo que não era só raiva. Era decepção. E se tivesse sido ao contrário? Você teria me contado? Fiquei em silêncio. Eu preciso sair, disse ele, pegando as chaves. Tentei impedir. Toquei o braço dele, mas ele se afastou. Não encosta em mim agora, Tiago. A porta se fechou com força. E com ela, algo dentro de mim também. Fiquei ali, parado. Sozinho. A verdade, por mais que eu tenha tentado evitar, agora era um buraco aberto. E eu não sabia se algum dia seria possível voltar a ser inteiro. Quando a verdade sai, ela não escolhe quem vai ferir primeiro. Mas sempre atinge quem mais confiava em você. Diogo não voltou naquela noite. Nem atendeu minhas mensagens. Cada minuto era uma antecipação do fim. E, no fundo, eu sabia que tinha quebrado algo que talvez não pudesse ser consertado. Na manhã seguinte, ele ainda não tinha aparecido. O celular seguia desligado. Liguei para Camila, para a irmã dele, até para a mãe dele. Ninguém sabia. Ou fingiam não saber.
À tarde, recebi uma ligação do Marcos. Precisamos conversar, disse direto, sem rodeios. Pensei em desligar. Mas talvez fosse a única forma de entender o que estava por vir. Ele foi até mim ontem, continuou. Queria ouvir minha versão. Eu disse que tudo foi um mal-entendido. Que nunca teve nada físico. E você acha que isso ajuda? Eu achei que estava protegendo vocês dois. Protegendo quem, Marcos? Você me colocou nessa situação. Você iniciou tudo. Ele silenciou por segundos. Eu ainda me importo com você, Tiago. Mas eu não quero mais nada vindo de você. Só quero que assuma o que fez. E desapareça. Desliguei. Na mesma noite, recebi uma notificação. Camila havia feito uma publicação em uma rede social. O texto era vago, mas insinuava traição dentro de uma relação gay, envolvendo pai e genro. Não dizia nomes, mas quem conhecia a gente, entenderia. Os comentários começaram a surgir. É sobre o Tiago e o Diogo? Não pode ser verdade. Se for, que nojo. Meu coração disparou. Em poucas horas, minha vida virou assunto. Recebi mensagens de antigos amigos, de familiares distantes. Alguns com perguntas, outros com julgamento explícito. Bloqueei metade deles. Mas o estrago estava feito. Na manhã seguinte, fui até a casa da mãe do Diogo. Queria falar com ele. Pedir desculpas. Olhar nos olhos dele e assumir tudo. Mas quem atendeu foi a mãe dele, seca, direta. Ele não quer te ver. Eu preciso ao menos explicar. O que você precisa é entender que nem tudo tem conserto. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela fechou a porta. Voltei para casa como um fantasma. E me tranquei por 2 dias. Sem comer direito, sem responder mensagens. Apenas esperando que o tempo me mostrasse o que fazer. Na noite do 3º dia, ouvi a campainha. Era Diogo. Fiquei parado por um momento, sem acreditar. Ele entrou. Sentou-se no sofá. Não me olhou de imediato. Eu pensei muito. Falei com muita gente. Quis entender onde foi que tudo começou a ruir. E percebi que não foi no beijo. Foi no silêncio. Respirei fundo. Eu errei. Eu deveria ter contado. Desde o primeiro momento. Você devia ter dito antes de dormir do meu lado como se nada tivesse acontecido. Antes de me abraçar sabendo o que escondeu. Meus olhos se encheram. Eu nunca quis te machucar. Mas machucou. E agora, eu não sei mais se posso confiar. Eu também me perdi nisso. Fiquei com medo. Me senti culpado, envergonhado. E por mais que tentasse esquecer, era como se aquilo me seguisse em silêncio. Ele finalmente me olhou. Você ainda me ama? Com tudo que eu sou. E com tudo que errei. Então prove. Como? Assuma. Publicamente. Não para se culpar. Mas para mostrar que entendeu o que fez. Que não vai esconder atrás de desculpas. Engoli seco. Eu faço isso por você. Não por mim. Então ainda há chance? Ele hesitou. Não sei. Mas é um começo. Às vezes, não é o que você fez que destrói tudo, é o tempo que levou para assumir. Mas admitir a verdade também pode ser o começo de algo novo. 2 dias depois da conversa com Diogo, tomei uma decisão. Gravei um vídeo. Sem cortes. Sem edição. Só eu e a câmera. A voz trêmula, mas firme. Eu sou o Tiago. E cometi um erro. Um erro que me envergonha, que me tirou o sono e que machucou a pessoa que eu mais amei. Contei parte da verdade. Disse que tinha permitido uma aproximação inadequada com alguém da família do meu parceiro. Que não houve relação física, mas que o silêncio, a omissão e a dúvida também machucam. Assumi a culpa, sem jogar em ninguém. Eu não estou aqui para justificar. Estou aqui porque preciso olhar para mim com honestidade. E porque não quero mais esconder. Postei. E esperei. Em poucas horas, o vídeo se espalhou. Comentários vieram de todos os lados. Alguns me atacavam, diziam que eu era traidor, que merecia estar sozinho. Outros, surpreendentemente, falavam de coragem. De como errar é humano, mas encarar o erro exige algo raro. Camila me mandou uma mensagem curta. Agora sim. Isso era o mínimo. A mãe do Diogo também respondeu.
Disse que ainda estava magoada, mas que reconhecia meu gesto. Diogo, por sua vez, não respondeu de imediato. Foram 2 dias sem notícias. Até que me ligou. Eu vi o vídeo. Esperei em silêncio. Não esperava que você fizesse isso. Eu também não. Mas era necessário. As pessoas estão falando de mim também. Me julgam por ter voltado a falar com você. Me desculpa por isso. Por te arrastar nisso. Você não me arrastou. Eu escolhi te ouvir. Houve um tempo de silêncio entre nós. Queria que a gente se encontrasse. Sem pressa. Só para conversar. Nos encontramos num café no centro. Foi estranho no início. Mas aos poucos, o peso da culpa foi sendo substituído por algo mais leve, responsabilidade. Eu ainda não sei se consigo voltar a ser como antes, disse ele. Nem eu. Talvez nem devamos. Mas talvez possamos começar de um jeito novo. Sem mentiras. Assenti. E sem espaço para silêncios perigosos. Rimos, brevemente. Pela primeira vez em semanas, o riso foi real. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de Marcos. Dizia que havia visto o vídeo. Que estava indo embora do país por um tempo. Que precisava refletir. Não respondi. Não havia mais nada a ser dito. Nos meses seguintes, minha vida foi voltando ao ritmo. Mais diferente. Alguns amigos se afastaram. Outros se aproximaram. Recebi mensagens de desconhecidos dizendo que minha história os ajudou a lidar com suas próprias feridas. E com o tempo, aprendi que assumir não muda o passado, mas transforma o que vem depois. Hoje, eu e Diogo estamos reconstruindo. Não como antes, mas com mais verdade. E se alguém me perguntar o que aprendi com tudo isso, eu diria: mentir destrói. Esconder corrói. Mas ter coragem de encarar, ainda que tarde, pode ser o primeiro passo para se reencontrar. Às vezes, o fim de uma história não é sobre recomeçar com alguém. É sobre recomeçar consigo mesmo. 2 meses se passaram desde que publiquei o vídeo. A poeira baixou, os comentários diminuíram, e a vida foi retomando seu ritmo. Mas nada voltou a ser como antes, nem precisava. Eu e Diogo continuamos conversando. Algumas vezes por semana, sem pressão, sem promessas. Saímos juntos, tomamos café, relembramos momentos bons e também os ruins. Havia entre nós uma tentativa real de escuta. Mas, com o tempo, percebi que havia algo diferente. Não era mais sobre salvar a relação. Era sobre entender o que ela nos ensinou. Numa dessas conversas, ele foi direto. Tiago, eu te perdoei. Mas não sei se consigo voltar. Assenti. Não era novidade. No fundo, eu também já sabia. Não quero que a gente se machuque tentando recuperar o que ficou no passado, continuou. Prefiro guardar o que a gente teve de bom. Eu também. Nos abraçamos. E aquele abraço foi diferente. Não de despedida amarga, mas de respeito. De 2 homens que se quiseram, se feriram, mas conseguiram se escutar até o fim. Voltei a morar sozinho. Arrumei outro trabalho, reestruturei minha rotina. Comecei terapia. A princípio, por indicação. Depois, por necessidade. Descobri muito mais do que esperava. Questões antigas, medos antigos. A verdade é que aquele erro só explodiu porque muita coisa já estava mal resolvida dentro de mim. Passei a participar de rodas de conversa sobre saúde mental e masculinidade. Contava minha história sem vergonha, não como vítima nem vilão. Apenas como alguém que se perdeu e decidiu parar de correr. Muitas pessoas se identificaram. Outras me criticaram. Tudo bem. Eu já não buscava aprovação. Só coerência. Marcos não voltou. Disseram que foi para Barcelona. Nunca mais tivemos contato. E isso também foi libertador. Nem tudo precisa de fechamento direto. Algumas histórias se encerram quando paramos de alimentar o que nos feriu. Uma tarde, recebi uma mensagem de Diogo. Era uma foto de um pôr do sol. Ele escreveu: pensei em você. Espero que esteja bem. Respondi que sim. Que estava aprendendo a estar. Não havia mais dor entre nós. Apenas um silêncio calmo. O tipo que não esconde, apenas respeita. Hoje, quando olho para trás, não me orgulho do que aconteceu. Mas também não me afundo na culpa. Porque a culpa que paralisa não transforma.
A responsabilidade, sim. Se você chegou até aqui, talvez tenha se perguntado por que compartilhei tudo isso. E a resposta é simples, porque o erro, quando guardado, vira prisão. Mas quando exposto com verdade, pode se tornar ponte. E se eu pudesse deixar só uma coisa para quem vive um conflito parecido, seria: a verdade não dói mais do que a mentira sustentada. E o perdão começa quando a gente decide parar de se esconder, mesmo que isso custe tudo. Eu perdi uma relação, mas ganhei outra comigo mesmo. E às vezes, é isso que salva.